Oiê, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade hoje ao nosso terceiro bimestre, estamos falando sobre dança. E você, tá dançando em casa? Não tem desculpa. Tem que exercitar e principalmente com essa possibilidade de dançar. A gente não precisa nem sair de casa. Quem sabe aí anima também a família para estar exercitando junto com você. Mas mesmo assim, dançar é um ótimo remédio, é uma ótima atividade física. Ninguém vai ficar sedentário, só fica sedentário se quiser. Mas como você, aluno da primeira série, já tem uma bagagem excelente aí na sua vida escolar para saber a necessidade da atividade física, para saber a importância dos exercícios físicos, então nada de ficar sedentário. Principalmente agora que a gente está falando sobre dança, espero que você esteja aí motivado para colocar em prática isso que a gente tem visto aqui, tá bom? E aí, deixar o seu corpo trabalhar, não ficar só sentado, não, tá bom? Lembra disso. Na aula de hoje, nós estaremos falando sobre expressão corporal e regionalismo. O conteúdo do terceiro bimestre de dança, ele é muito linkado. Então, sempre que a gente inicia um novo conteúdo, eu quero retomar com vocês o que nós falamos na aula anterior, para não ficar aí nenhuma lacuna, não parecer que houve ruptura do tema, porque não tem ruptura, mas é como se fossem assuntos diversificados que a gente vai trazendo para dar um significado para eles e depois entrelaçar na justificativa da dança, tá bom? Esse tema de hoje é um exemplo muito claro disso. A gente vai estar falando sobre expressão corporal e regionalismo, tá bom? Aí você vai juntando os termos, eu vou trazendo as definições para você e você vai estar entendendo onde a dança se encaixa nisso. Expressão corporal e regionalismo, ok? Na aula anterior, nós falamos sobre tipos de comunicação existente, que são a comunicação verbal, a comunicação escrita, a comunicação oral, a comunicação não verbal. Esse aqui que foi o foco do nosso conteúdo da aula anterior, a comunicação verbal. E quais são os tipos de comunicação não verbal? Bom, a paralinguagem, a proxêmica, a cinésica e as características físicas. Estão lembrados de todas essas definições? Se não tiver lembrado, volta lá no material anterior, dá uma lida rapidinho que vai te ajudar muito no entendimento dessa aula. Formas de comunicação não verbal são as expressões faciais, os gestos, a postura ou a expressão corporal e a aparência. E quais são as funções da comunicação não verbal? Lembra disso? Linguagem corporal e relações interpessoais. Ou seja, qual é a importância da linguagem corporal, da nossa expressão corporal, daquilo que o nosso corpo passa, porque o corpo também fala, nós deixamos isso muito claro na aula anterior, né? E qual a relação dessa comunicação não verbal no trato com as pessoas, tá bom? Então, isso foi objeto de estudo da nossa aula anterior. Hoje, portanto, nós estaremos avançando no nosso conteúdo para estar entendendo como que a minha expressão corporal ela pode ser influenciada pelo regionalismo e o que a dança tem a ver com isso. Onde se encaixa a dança no meio de tudo isso? Bora lá! Expressão corporal. O que ela diz e qual a sua importância. O que é expressão corporal?
Bem, expressão corporal é a maneira involuntária do nosso corpo dizer algo. Então, por mais que você esteja falando com palavras determinada afirmação, é o seu corpo que vai traduzir para aquele que está ouvindo, é o seu corpo que vai afirmar se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade, o seu corpo que realmente vai convencer. Na literatura, a gente encontra alguns exemplos disso. Então, fala de alguns sinais, que é o que está perguntando, expressão corporal, o que ela diz. Então, tem alguns sinais que deixam claro para gente o que o nosso corpo realmente está dizendo, como que está o nosso estado emocional, como que estão realmente as nossas atitudes, aquilo, diante daquilo que a gente está ouvindo. Então, a literatura vai trazer para a gente, por exemplo, a maneira de cruzar os braços. Então, se você está falando com alguém, ou se você está ouvindo alguém, cruzou os braços, de repente pode ser um sinal de alerta. É claro, como eu já disse em vídeos anteriores, que algo isolado, ele não pode ser dito, ele não pode ser visto como uma lei, entendeu? Na verdade, é um conjunto. Mas então, quando a gente olha de forma separada, o braço cruzado, ele tem muito a dizer, que pode ser uma resistência àquilo que está falando, a pessoa não está aberta àquela fala, àquele discurso do que está ouvindo, entendeu? Outra questão também que a literatura traz para nós é a maneira de sentar. Como a gente viu na linguagem não verbal, a postura. Então, aquele sentado jogado na cadeira, aquele desleixo, o que pode significar? Até um sinal de desrespeito com aquela pessoa que está falando. Aquela postura de afronta, tipo, não tô nem aí. Então, a maneira de sentar também. A cabeça inclinada para próximo, né, a quem está falando, demonstra que você está interessado no assunto, que você realmente está querendo ouvir, está aberto àquele discurso ou àquele diálogo. Então, o corpo fala muito mais do que as palavras. E qual que é a importância disso? Bem, a gente pode perceber sinais de fragilidade, sinais de insegurança e outra coisa, já casando aí ao nosso conteúdo. Tem muito a ver também com a questão de cultura, aquilo que a gente tem vivenciado, aquilo que a gente tem aprendido, porque é claro, quando a gente fala, por exemplo, sobre ética, ética são padrões estabelecidos. Então, aquilo que de repente é estabelecido para uma cultura, para outra já não é. E isso depende de vários aspectos, entendeu? Então, essa expressão corporal, já casando com o regionalismo, ele tem tudo a ver com essa bagagem histórica, entendeu? Você vai observar isso mais à frente. Bora lá! Para a gente entender o que é regionalismo, eu achei muito interessante fazer primeiro com vocês uma diferenciação sobre regionalização. E para não ficar parecendo aula de história ou de geografia, porque essa aula é de educação física, então eu vou resumir, né, para que a gente não perca o foco da nossa disciplina, tá bom? Mas que a gente também não fique aí sem um norte para nos direcionar, tá bom? Então, regionalismo é diferente de regionalização. Regionalização já tem mais a ver com fronteiras físicas, tá? O nosso foco, regionalismo, já é uma identidade, digamos, cultural, ou seja, é aquilo que vai trazer um pertencimento do povo daquele local que a gente está estudando. Seja uma grande região, seja uma pequena região, seja uma comunidade, enfim, o regionalismo ele vai traduzir no sentimento, nas emoções, o que une aquele povo,
as características em comum. No caso das regiões do nosso país, como nós temos 5, então todo esse regionalismo, que é muito diferenciado no caso do Brasil, tem muito a ver também com a colonização. Claro, porque lembra que eu disse que a identidade cultural, então cada região tem as suas diferenças de colonização. E isso está muito aflorado na sua alimentação, no seu artesanato, nas crenças religiosas. E isso vai ser traduzido onde? Nas músicas. Então, a maior parte das festas das regiões aqui do Brasil, por exemplo, elas são baseadas na questão da espiritualidade. Então, são festas de cultos, ou a santos, ou enfim, cultos religiosos. Então, vai ter essa diferenciação. E às vezes também é utilizado símbolos para marcar aquele pertencimento, marcar aquilo que essas pessoas dessas regiões ou das comunidades têm em comum. Então, a gente pode entender o regionalismo como essa legitimidade da região. E como eu coloquei aqui nesse resumo, porque no material do Word de vocês está bem completo, mas aqui de forma mais resumida. Portanto, podemos afirmar que o regionalismo proporciona a legitimidade de uma região, ainda que seus limites ou fronteiras físicas não estejam claramente delimitadas. No caso do regionalismo, as fronteiras passam a existir em função da cultura e não de elementos geográficos, tais como rios, morros, vales, etc. Ok? A questão cultural aqui fala mais alto. Seguindo. Nós vamos trazer agora alguns exemplos para vocês de festas das regiões. Eu coloquei aqui as festas mais importantes. Tem muitas festas, tem muitos festivais, a cultura é imensa, a riqueza de cada região do Brasil é assim, extraordinária, mas não tinha como colocar todas para vocês, nem aqui no slide, nem no material do Word, tá bom? Então, eu coloquei aquelas mais importantes, aquelas que são mais faladas, tá bom? Então, a região norte, coloquei aqui para vocês os estados que compõem a região norte, tá aqui Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia e Acre. O que nós temos de mais marcante na região norte? Bom, o Círio de Nazaré tá aqui, eu até coloquei aqui uma figura para vocês. Tem o Festival de Paritins e tem o Boi-Bumbá, tá vendo? Então, isso daqui que é característico de cada região, nós colocamos, nesse caso, como regionalismo, que é essa expressão mais forte da cultura de determinada região, nesse caso aqui, a região norte. Já no Nordeste, nós temos aqui Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, temos também o estado da Bahia. O que nós temos na região Nordeste de forma mais marcante? Temos o carnaval famoso, temos o Bumba Meu Boi, a capoeira, o frevo. Vocês vão notar também que a capoeira não vai aparecer só aqui na região Nordeste, como também o Bumba Meu Boi. Mas o que vai acontecer? Por que são fundamentais aqui na questão do regionalismo? Justamente porque ele vai assumir uma característica diferente em cada uma dessas regiões, ok? Então, não vai ser igual em todas as regiões. Pode ter uma diferenciação, às vezes até de nomenclatura, às vezes da maneira da celebração. Tem aí a diferença. Não é igual, por exemplo, Bumba Meu Boi de uma região para outra, ok?
Na região sul, que nós temos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, temos a dança de fitas. Eu até trouxe para vocês em um slide de aulas anteriores uma ilustração da dança de fitas. Trouxe também um trecho, né, de uma música, foi muito interessante. Temos a Oktoberfest, famosíssima, tenho certeza que vocês já ouviram falar. A festa da uva, tem até aqui uma imagem ilustrando a festa da uva da região sul. Temos o Festival de Cinema de Gramado e a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Tem mais, mas como eu disse, eu trouxe algumas somente para exemplificar, tá joia? Na região sudeste, nós temos aqui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quais são as festas mais marcantes? Carnaval, tá vendo? Carnaval também tá aqui na região sudeste. Nós vimos também no slide anterior, mas como eu disse, aqui com as características próprias da região sudeste. Temos a Folia de Reis. Diga-se de passagem, em Goiás também nós encontramos a Folia de Reis, tá vendo? Só que com características próprias aqui da região centro-oeste, tá bom? Na região sudeste também temos o fandango, temos as congadas. Região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Quais são as festas ou as procissões mais marcantes aqui do Centro-Oeste? Nós temos a procissão do Fogaréu, às vezes até alguns de vocês já foram, porque ela acontece lá na cidade de Goiás. É uma procissão famosíssima, é uma procissão que reúne pessoas até de outros países para virem presenciar essa procissão do Fogaréu. Vale a pena, por curiosidade, entrar aí na literatura, entrar na internet, fazer uma leitura. No material de vocês também eu trouxe, embora de forma resumida, mas vale a pena conhecer essa procissão, essa manifestação de cultura que também tem tudo a ver com a espiritualidade. E temos as cavalhadas, onde? Lá em Perinópolis. Gente, é fantástico. Já fui, trouxe aqui para vocês também uma imagem das cavalhadas. É assim um espetáculo sensacional, inclusive também reúne pessoas de outros países para estar prestigiando esse evento. É muito interessante, contribui, na verdade, não só as cavalhadas, mas todas essas procissões, todas essas manifestações de regionalismo é um ponto muito forte do turismo. Então, ele afirma o regionalismo, afirma a identidade cultural e mostra para os demais estados, as demais regiões, os demais países, qual que é a cultura forte daquele povo. E, claro, contribui também para o aspecto social, para o aspecto econômico da região em questão, ok? Vale lembrar disso também. Meus amores, acabamos a nossa aula. Deixo vocês aqui com uma apresentação de capoeira, tá bom? E espero que vocês estudem, leiam o material do Word, façam as atividades e assistam essa videoaula com bastante atenção. Foi preparada com muito carinho, muito empenho para vocês, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.